A relação entre alunos e professores muitas vezes ultrapassa a barreira da sala de aula. Cada um sempre tem aquele professor querido e acaba se tornando mais que um profissional, e sim um grande amigo. Emily Toledo e Emílio Gianchini são um dos que deixaram o posto de docente aqui das faculdades e foram substituídos por outros professores. E como é essa adaptação? A repórter Jéssica Prado conversou com alunos e docentes que nos contará melhor sobre essa experiência. Ser professor universitário não é uma tarefa fácil, ainda mais para aqueles que precisam substituir outros docentes no meio do ano letivo. É o caso do professor André Lourenço, mestre há 4 anos. Ele começou a ministrar aulas para as 3 turmas de comunicação social em setembro, para substituir Eli Toledo, professor que atuava na faculdade há anos. A popularidade do docente anterior, o pouco tempo de adaptação com os alunos e a diferença de metodologia podem dificultar o trabalho de André. Existem duas dificuldades. Uma é didática, a outra é uma questão de vínculo. Primeiro, cada professor tem uma didática diferente, tem referências teóricas, referências bibliográficas diferentes. A outra questão, e assim a gente acaba enfrentando algumas dificuldades, porque em alguns conteúdos não batem, algumas perspectivas não batem e muitas vezes confundem os alunos. É uma questão que a gente tem que trabalhar. Um segundo problema é a questão dos vínculos. Um professor, como era o caso do Eli, era muito querido por todas as turmas. Eu acabo entrando num momento que parece que eu tomo o lugar dele, que não é o caso. Mas, de qualquer forma, eu preciso construir um vínculo que eu ainda não tenho e que ele já tinha. Ciente do curto prazo que possui para se enturmar, André busca formas alternativas para tornar essa mudança brusca saudável e sem prejudicar a sala. Como é que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar sendo um pouco mais aberto, um pouco mais democrático, trazendo os alunos para a discussão, trazendo os alunos para as decisões como de trabalho, decisões didáticas, decisões pedagógicas, mas sempre lembrando que há um conteúdo programático que tem que ser cumprido por uma questão de exigência de plano de ensino assumido no início do semestre e que eu tenho que levar a cabo. Há poucos meses do fim do ano, os alunos também sentem dificuldade em criar laços com o novo professor e adaptar-se com sua metodologia em apenas um bimestre. A solução é sempre conversar. Sim, porque a gente já estava acostumado, já conhecia o Eli, a gente brincava, até assim, tinha liberdade para brincar com ele e a gente já tinha até amizade mesmo com ele, então era mais fácil. Como a gente não conhece, a gente não sabe até onde que a gente tem liberdade para estar conversando, né, com o André, então a gente vai ficar mais retraído, né? Não são só os professores mais jovens que sentem dificuldade de sentar aqui, nessa mesa. Até os professores que têm grande experiência aqui na sala de aula sentem essa dificuldade. Para se adaptar à nova turma, são necessárias confiança e dedicação. A professora de língua portuguesa, Maria Amália Contador, mais conhecida como Mainha, dá aulas há 38 anos. Em maio, substituiu o professor Emílio, que se afastou do cargo por problemas de saúde. Embora experiente, ela afirma que após a mudança, buscou aproximação com os alunos, mas sem alterar sua forma de ensinar. Sou professora de redação, insisto demais no texto, corrijo muita dissertação de mestrado, muita tese de doutorado e vejo o problema, trabalho com redação. Eu achei que investir nesse sentido, principalmente no sentido de uma produção de uma recepção melhor de texto, prepararia os alunos para melhor se expressar. Para o aluno Aleph Ramos, do 2º ano de comunicação, a diferença entre a metodologia de Emílio e Mainha é bem grande e ainda é complicado para a sala acompanhar as aulas. Porque o Emílio, ele não dava textos no e-mail, ele passava bastante documentário, toda semana tinha produção textual, então era um ritmo bem acelerado e a gente aprendia bastante com ele. Agora com a Mainha é um pouco diferente, porque ela manda texto no e-mail e muita gente acaba não pegando, porque não está acostumada ainda com ela, então ela é um pouco rápida no que ela passa. O Emílio já era mais didático, então ele falava bastante vezes para a gente pegar, acompanhar direitinho o que ele falava. Agora a Mainha ela já é um pouco rápida, então a gente tem um pouco de dificuldade de acompanhar o raciocínio dela. Isso é complicado. O aluno acrescentou ainda que o diálogo entre o professor e o estudante facilita o processo de adaptação. Eu acho que é legal quando o professor substituto ou quando ele entra para ficar no lugar de outro professor, eu acho que na apresentação ele já tem que entrar no consenso de como que vai ser a apresentação da aula, como é que vai funcionar o ensino dele com os alunos, conhecimento de aluno para professor de professor.